E aí, pessoal do quarto ano? Bora começar a nossa aula de número 13. Professora Ana Paula. Professora Sirlene. E vamos continuar hoje com os gráficos. Lembra que comentamos que essa aula seria uma continuidade ainda do assunto dos gráficos. Então o material é o mesmo, né, professora? Isso. Lápis borracha, caderno, ou aquela folha onde os nossos estudantes estão fazendo as anotações. E a régua, porque novamente vamos construir um gráfico hoje. Combinado? Já tá tudo aí? É o mesmo material da outra aula. Vamos começar. Então, relembrando, tivemos a nossa aula de sequências e padrões, continuamos vendo sequências por tudo. E voltaremos ainda a esse assunto. Na aula passada, a aula de número 12, construímos um gráfico com figuras, um gráfico pictórico, a partir da historinha... Isso, do gato assustador. Gato assustador, que não foi finalizada ainda, né? Não foi finalizado. Então nós vamos continuar. Hoje a gente vai descobrir o que aconteceu com o gato, né? Então só para relembrar a história, bem, eles já tinham até o momento em que paramos a leitura, tomado 3 decisões. Sim, já tinham tomado 3 decisões. A primeira delas, se pendurariam no pescoço do gato. Algo leve ou pesado. Fizemos a fileira aqui com as tampinhas representando os ratinhos. E a decisão foi que seria algo? Leve. Porque senão eles não conseguiriam carregar, né? Se fosse algo pesado. Por esse motivo. Próxima decisão que tomaram. Uma coisa leve, mas que chamasse a atenção deles, né? Que alertasse que o gato estava por perto. Por ser algo que tivesse cheiro, por ser algo brilhante. Ou por ser algo que fizesse barulho. E eles ouvissem o barulho, né? Que foi o que eles decidiram, né? Algo que fizesse barulho. Dentre as coisas que faziam barulho, pensaram em 2 alternativas. Despertador bem barulhento. Ou um sininho. E a opção foi? O sininho, né? Então já estão se encaminhando aí cada vez mais para a solução do problema. Isso mesmo. Vamos ver. 3 decisões tomadas, né? 3. Vamos ver daí pra frente o que mais que aconteceu. E a história continua. Então, quem seria o mais indicado para pendurar o sininho no gato? De repente, os ratos ficaram em silêncio. Quem seria corajoso para se candidatar a pendurar o sininho no pescoço daquele gato assustador? Nesse caso, os 15 ratos entraram em acordo. Foi unânime a votação. Fica decidido que será a dona da fazenda quem vai pendurar. Agora, vamos decidir quando deixar o sininho. Vamos deixar na hora do almoço, quando o carteiro aperta a campainha. Vamos deixar de manhã, bem cedinho, quando o leiteiro chega. Vamos deixar à noite, quando todos estiverem dormindo. O lugar onde iriam deixar o sininho também era uma questão importante. Que tal deixar no prato do gato? E se o gato nos vir? Vamos deixar na frente da porta mesmo. Os 15 trabalhavam muito bem em conjunto. Quando levantavam as patinhas, aprovando cada opinião, ficava fácil de ver qual era a decisão deles. Fica decidido ir durante a hora do almoço, quando o carteiro aperta a campainha. Fica decidido deixar em frente à porta. Uhul! Terminamos! Os ratos arranjaram um sininho e fizeram um embrulho bem caprichado. Na hora do almoço do dia seguinte, a campainha da dona da fazenda tocou. Din-dom, din-dom. Quando a dona abriu a porta, havia um pacote de presente aos seus pés. Ao lindo e grande Miau? Nossa, Miau, chegou um presente para você. Uau, é um lindo sininho. Você gostou? A dona pendurou o sininho no pescoço do gato.
o gato ficou muitíssimo insatisfeito. Ele esfregava com as patas da frente, balançava o pescoço com toda a força. Mas, blim, blim, blim. A partir daquele dia, quando o sininho fazia barulho, blim, 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 os ratos conseguiam rapidamente se esconder no quintal ou no campo. Os 15 ratos passaram um inverno maravilhoso, dançando alegremente e comendo de montão. No outono do ano seguinte, os 15 ratos fizeram uma reunião de emergência para procurar uma forma de conseguir comida para o inverno. Veja como os ratos ouvem as opiniões e tomam as decisões. Olha só, hein? Então, para aquele ano, o problema foi resolvido. Foi resolvido. Quando o gato se aproximava, os ratos ouviam o barulho do sininho. Né? Mas Exatamente. a vida continua. Sim. E depois, outros novos desafios e dúvidas surgiram. Estão E como sendo é que eles... Como será que eles decidiam, né? Eles sempre tomavam decisões em grupo, né? Nunca sozinho, Nunca né? sozinho, Nunca né? sozinho. Vamos lá. Olha lá, uma primeira dúvida que surgiu para o inverno do ano seguinte. Onde podemos conseguir comida? E já estavam divididos. Já estavam divididos. Quanto a isso. Alguns queriam procurar no lixo. Outros Queriam procurar nas plantações. nas plantações. 5 ratos querem procurar no lixo. 10 ratos querem procurar nas plantações. Fica decidido ir para as plantações. Então, vamos para qual plantação? 8 ratos querem ir para a plantação de batatas. 2 ratos querem ir para a plantação de pimenta. E 5 ratos querem ir para a plantação de nabo. Fica decidido ir para a plantação de batata. Mas como vamos conseguir as batatas? E agora? Vão para a plantação de batata, mas e como tirar Como as conseguir batatas, essas né? batatas? Uhum. 3 ratos querem roubar da plantação. 4 ratos querem colher com uma enxada. E 8 ratos querem pegar as que foram descartadas pelos agricultores. Então, vamos lá pegar as batatas descartadas. Foi o que venceu na votação. Uau! Não precisamos nos preocupar com comida durante o inverno todo. Uhul! Entraram num acordo. Olha quanta batata ali na plantação, né? Resolveram o problema. Resolveram o seu problema. Ótimo. E aí? Vamos pensar, voltando ao nosso tema dos gráficos, como seria representar essas informações num outro tipo de gráfico? Não aquele com desenhinhos, com argolinhas que a gente fez aqui na outra aula, né, professora? Mas era o gráfico pictórico, né? Pictórico, que usa desenhos. E se a gente observar na história dos ratinhos que a gente acabou de ler, a gente vai ver que eles representavam bem de forma pictórica, né? Dá uma olhada lá na tela, naquela se a gente imagem. observar, olha só, como que eles representaram. Será que era um gráfico que eles estavam tentando organizar aqui? Olha lá, eles usaram pão para fazer base. A linha horizontal, né? E palitos, parecem ser palitos de fósforo, Parece né? ser palito de fósforo. Veja que não são várias, como naquele momento que tentavam colocar várias castanhas, né? Isso. É um único objeto, ou mais alto ou mais baixo. E essa ideia se aproxima do que a gente chama do gráfico de barras, né? Ou de colunas. E observando no próprio desenho do ratinho ali, o eixo vertical, que é aquele onde mostra a quantidade, né, de votos dos ratinhos ali, olha, o primeiro número que aparece ali é o 2, o 5 e o 8. O 2, o 5, então ainda está usando escala. Esses ratinhos são muito espertos. Nós vamos construir um gráfico de barras, então, hoje, representando essa situação, uma delas ao menos, né, professora, dos ratinhos. Vamos lá? E, novamente, essa vai ser a nossa proposta aí para a sua anotação no caderno. Portanto, data, conteúdo, gráficos e
Vamos dar um tempinho para que vocês copiem os dados, as informações. Que a gente vai usar no gráfico, né? Isso, que vamos usar aí para construir esse gráfico. Tem que ter as informações, ok? Um tempinho para copiarem lá no caderno, então, no mesmo caderno onde vão construir o gráfico junto com a gente. Vamos lá. Copiamos as informações lá no caderno, então, a partir dessas informações, vamos construir um gráfico. Um gráfico. Cada passo que formos fazendo aqui, você também faça aí no seu caderno ou na sua folha. Você vai nos acompanhando. Então, eu vou pegar a minha régua, né? E a minha caneta para que eu possa iniciar o gráfico. Lembra qual foi o primeiro passo lá na última aula que a gente viu? Gráfico? Eu lembro. A gente fez aquela linha horizontal. Para que as imagens do gráfico todas aparecessem dali para cima, daquela né? linha para cima. Então, eu vou colocar aqui a minha régua. Te ajudar. Então, o nosso primeiro passo é fazer esta marcação aqui. Então, a gente já tem aqui. E aqui, a intenção dessa reta, né, desse eixo, é que a partir daqui a gente comece a representar cada uma das informações. Nesse gráfico, vamos representar 3 informações. 3, aquelas que vocês copiaram. Quantos ratinhos optaram por ir a uma plantação de batata? Quantos optaram por uma plantação de pimenta e outra plantação de nabo? Tá. A gente já vai traçar essa outra linha aqui que você também nos explicou lá na aula passada para a gente poder registrar a quantidade de ratos. O que você acha? Vamos lá. Então nós já vamos fazer os 2 eixos. Os eixos com as informações sobre as plantações, que já vamos escrever ali, né, professora, daqui a pouquinho. Isso. Então eu estou traçando aqui mais uma linha reta aqui do lado vertical. E aqui eu já vou escrever as quantidades. Certo. Que a gente tem
e o que a gente E as informações que vamos representar. O que a gente vai representar. Então, eu vou pegar minha régua de volta para mim fazer assim, mais ou menos certinho, né? Para os nossos estudantes que estão em casa, para eles conseguirem olhar bem certinho. Então, eu vou fazer os risquinhos aqui, para mim registrar essas informações. A professora Silene está fazendo marcações ali que vão indicar aonde seria a altura do gráfico para representar um voto. Porque agora a gente está trabalhando com os gráficos de coluna, né? De barra ou de coluna, diferente do pictórico. Não é aquele com várias imagens, né? Então aqui, então vamos colocar. Então aqui, nesse espaço aqui é o número 1, então o número 2, número 3, com 3 bem feio, por sinal. Vamos arrumar mais bonito. Acontece. O 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Preciso registrar mais, professora Ana? Não precisa, porque a maior quantidade de votos que apareceu lá naquele quadro que copiamos no caderno foi 8. Isso mesmo. Então não vai ultrapassar. Não vai ultrapassar. E aqui embaixo? Aqui nós vamos registrar o nome das plantações. Das plantações. Batata. Então eu já posso colocar aqui? Vamos colocar então, já? A primeira foi... Batata. Batata. Escrevam lá, batata. Primeira informação dessa linha, desse eixo horizontal. Em seguida... Foi a pimenta. Pimenta, vamos ver quantos. Já sabemos, né? Quantos votaram na opção pimenta. Temos lá na forma de um quadro. Mas a gente vai ver como representar isso aqui, agora. Né? E a última foi o nabo. Nabo. Então agora a gente já tem essas informações, a gente vai construir. Para cada informação, desenharemos uma coluna. Uma barra, varia a forma de chamar, né? Mas uma coluna. E para saber até onde eu vou, qual vai ser a altura dessa coluna, eu coloquei os números aqui, né? Isso, eu me baseio na quantidade de votos. Se o nosso estudante tiver com o caderno quadriculado ou o caderno de quadrinho, ele pode fazer bem ao redor, a coluna vai ficar bem certinha. Pode usar os quadradinhos para referência. Se ele tiver com o caderno de linha, né, então ele vai precisar fazer o desenho ali com a régua, né? Então o primeiro era a batata, né? A primeira plantação. Quantos ratinhos votaram na opção plantação de batatas? Quantos ratinhos? Olha lá no seu quadro, na tabela. 8 ratinhos? 8 ratinhos. Então, eu vou fazer aqui a minha coluna, só pode ir até o 8. Então, tô fazendo aqui do outro lado. Também. Isso. E aqui eu fecho a coluna do 8. Olha, se a gente observar, ó, a gente tá bem na mesma direção. Na mesma direção. Tem algumas marcações ali, ó, do intervalo do 8. Vamos dar uma reforçada para eles conseguirem ver em casa, professora? Essas marcações assim? Então, aqui são os intervalos, né, que a gente tá usando, né? Vejam que eles têm o mesmo tamanho de uma marcação para outra. E seria o equivalente a 8 votos àquela barrinha que alcançar essa marcação de cima aqui. Isso. Aqui estão 8 votos. Isso. Okay? Então a gente pode pintar. Eu não tenho um lápis de cor aqui, né? É uma boa ideia. Mas em casa o nosso estudante tem lápis de cor. Ou se não tiver o lápis de cor, o próprio lápis preto. E aí ele pode pintar aqui dentro dessa coluna. Olha a arte que a professora Silene está inventando. Eu pintei assim. Mas se eu tivesse com o meu caderno, eu ia fazer bem bonito. Mas tá bonito. Agora vamos ver a barra que vai representar a quantidade de votos por plantação de pimenta. Eu lembro que lá na história foram 2 ratos só que votaram pela pimenta. Não curtiram muito a pimenta. Não curtiram muito. Então eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui uma coluna que vai até esta linha aqui, ó. Então aqui é 1, 2. Então eu vou traçar essa linha aqui. Então, eu vou fazer uma coluna que vem até aqui. E também vou fechar ela aqui.
Se a gente traçasse uma linha aqui, Isso, é possível Ia pegar dar- com a régua, né, professora, para ia saber dar bem que certinho. altura Ó, eu devo chegar. É? Perfeito. Também vou fazer uma arte aqui dentro. Vou pintá-la também. Agora eu vou fazer assim, ó. Olha, eu vou imitar essa arte, hein? Gostei. E a próxima e última informação era da votação por nabos, plantação de nabos. 5 ratinhos. Quem gosta de nabos aí em casa? Eu gosto. Eu e não na, conheço ainda. e na história tem 5 ratos que gostam Que gostam também. de nabos. Eu não conheço, mas eu fiquei curiosa. É Eu bem acho que eu gostoso. vou experimentar nabos. Experimenta, professora. Foram 5 ratos, né? 5 ratos votaram nessa Então, opção. vamos colocar a nossa régua aqui e vamos traçar aqui. São 5 ratos. Então, vou desenhar aqui do outro lado e fecho aqui em cima também. A professora fez uma marcação pela medida da régua. Você em casa, presta um pouquinho, professora, pode olhar lá no seu gráfico, aqui no eixo onde você colocou a numeração. Puxa, a altura do número 5 é o que vai estar nesse espaço, então Tem eu que venho estar- a partir daqui e sei qual deve ser a altura da minha coluna. Ok? Também vou fazer uma arte Vamos lá. final aqui, né? Nessa coluna. Eu adoro fazer artes em matemática. Olha que gráfico bonito. Que forma bonita E de aqui mostrar está- essa informação, né? A representação do gráfico referente à quantidade de votos que teve Nas a plantação. 3 plantações. Que legal esse gráfico, ficou bem Ficou bem, bonito. bem bacana, né? Percebam que a gente não colocou algumas informações que tínhamos comentado lá na aula passada. Quais foram, professora? Por exemplo, nós não colocamos o título desse gráfico, nós não demos o nome desse gráfico, mas nós poderíamos colocar um nome Isso. para ele. Saímos da historinha, entendemos qual é o contexto, né? Mas para termos o gráfico completo, olha lá na tela. Olha na tela. É importante que se tenha um título para se ter essa referência, né? Se eu fosse mostrar para alguém, era fundamental dizer de onde são essas informações, que são da onde? Do nosso livro, do gato assustador, daquela história, né? Então essa é a referência, né? Essa é a nossa referência, essa é a nossa fonte. Nossa fonte. Esse que está ali na tela é um gráfico muito parecido com o que nós acabamos de fazer. Foram representadas em 3 colunas as informações que correspondem aos ratinhos que votaram em cada uma das opções. Plantação de batata, de pimenta e e de plantação nabo. de nabo. Vamos ver de que outras formas poderíamos também representá-las. Opa, mas é o mesmo gráfico? O que mudou nesse gráfico agora é somente o lado vertical, aquela linha vertical onde estão os números lá, que é o eixo vertical que É o eixo nós damos vertical. esse nome, né? É uma escala, um pouco diferente. Veja que não aparecem ali os números 1, 3, né? 5, não é? Não que a gente não pudesse representar Sim. essas quantidades, né? Mas os números que estão escritos ali, eles vão, como nas sequências e padrões que vimos, De dois dois em em dois. dois, né? de qualquer forma, as barras têm todas as mesmas medidas As mesmas do medidas gráfico que fizemos. do gráfico anterior, né? Quantidade de ratinhos que votaram lá nas batatas? 8. 8, assim como era no gráfico anterior. De pimenta eram 2, não é? Sim. Continua, está na altura do 2 na ali. altura do 2. E nabo continua na altura Do 5, né? Do Agora ele está entre o 5. 4 e o 6, dá pra gente Olha lá. observar bem ali, No né? gráfico anterior estava bem na Bem altura na linha. dos 5, porque foram 5 Cinco. ratos que votaram nessa opção. Nesse outro gráfico, que tem uma escala diferente, e o 5 não aparece ali, vejam ali na tela, mas o 5 está entre o 4 4 e o 6. Por isso a barrinha vai até essa altura, até a metade. No meio ali, mais ou menos, né? Metade da linha. Interessante, né? Interessante, é bom a gente conhecer essas outras formas de representação. Para esse outro gráfico, as barras são desenhadas numa outra posição. Posição horizontal, Horizontal. né? No anterior elas estavam
na posição vertical, né? E Mas agora representam elas as mesmas quantidades também, isso, né, as professora? mesmas informações, só estão sendo apresentadas visualmente de uma outra forma. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma outra forma ainda, que é o gráfico de setores. Existem vários modelos de gráfico, várias maneiras de representar as informações. E aos poucos a gente vai começando a perceber quando é mais interessante utilizar uma forma ou outra, e quando né? é mais interessante utilizar outra. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico de setores. Essa situação dos ratinhos, a mesma do gráfico que acabamos de fazer. Nós temos então 3 opções de votação: nabo, pimenta e batata. Vamos organizar aqui. Na nossa mesa. Na nossa mesa, olha aqui. O gráfico de setores, ele vai fazer uma organização em círculo. Uma circunferência, na verdade, né? Vamos ocupar ali primeiro o redor, a circunferência. E a gente vai representar os ratinhos pelas tampinhas de garrafa PET. Então nós temos primeiro a plantação de batata. Foram quantos ratinhos? Foram 8 ratinhos. Vamos separar 8 tampinhas? 8 tampinhas. Veja que a gente tem 3 cores aqui. Isso, nós temos o vermelho. Tem 8 tampinhas vermelhas? 3. 8 tampinhas. 8. Esses serão nossos 8 ratinhos que votaram na plantação de batatas. De batatas. De agora. Batatas. Plantação de pimenta. Que teve menos voto. 2. 2. De nabo. 5. 5. Vamos deixar os que votaram na mesma opção, um ao ladinho do outro. E você falou que teria que ser na forma circular, né? Sim. Então, eu vou esperar você colocar os ratinhos que votaram na opção da plantação de batatas. Aqui são eles. Agora, a gente pode colocar os que votaram na opção nabo, né? Porque eu falei que eu gostava de nabo. Então, está aqui. E os 2 de pimenta, mas não conseguimos fechar o círculo. Vamos deixá-los mais juntinhos. Um círculo meio aberto, né? Vamos puxar mais aqui. um pouquinho. Aí. Boa. É por dentro do círculo, né? Opa. Consegue agora visualizar lá? Então aqui são representados, olha, os votos em batatas, os votos nabo e os votos em pimenta. Vamos traçar agora com uma caneta? De onde até onde estão os ratinhos que votaram em cada opção? Por exemplo. Quer que eu trace, professora? Eu quero, por favor. Então, como a gente já tem a nossa organização aqui, né? A gente separou por cores das tampinhas, então vamos traçar uma linha aqui. Então, mais ou menos aqui. Então, este lado, a minha caneta tá bem fraquinha, eu vou mudar de caneta. Vamos pegar outra? Vou mudar de caneta. Então, deste lado, aqui, são toda essa parte, todo esse espaço aqui. Vamos fazer uma arte aqui também, professora? Também, dá para fazer. Marcar? Esse lado aqui são os que votaram na plantação de batatas. Ok. Aqui eu tenho os que votaram na plantação de pimenta. Então eu vou fazer uma arte diferente. Isso. Para não confundir. E essa outra parte que sobrou aqui são os que votaram no nabo. No nabo. Então também vou fazer uma arte diferente aqui pra gente. São 3 padrões diferentes. Que são 3 padrões diferentes. E o gráfico de setores seria representado por esses espaços, né? Considerando que o espaço maior corresponde à maior votação. A maior votação. Sim. Se a gente observar bem aqui na nossa organização, tem mais votos para a plantação de batatas, né? Mais votos. Então é mais do que a metade do nosso gráfico. Pouco mais. Olha lá na tela como é que ficaria, qual é a carinha desse tipo de gráfico. Então ali estão representados um espaço maior ocupado pelos votos na plantação de batatas e depois na plantação de nabos e de pimenta. Certo?
uma curiosidade aí, é um outro tipo de gráfico que nós vamos começar a conhecer. Né? Mas ainda precisamos explorar um pouquinho mais os gráficos de barras. Então vamos ver outras situações também envolvendo esses gráficos. Primeira delas. Todos os dias, muitos animais são atendidos no Pet Shop Gato Feliz. Para saber quantos gatos foram atendidos no decorrer da semana, a proprietária precisou olhar os registros diários desses atendimentos. Veja abaixo como estavam organizados esses registros. Vamos dar uma olhadinha. Perceba que são os atendimentos de gatos. Isso, só os atendimentos de gatos. Então, na segunda-feira foram atendidos nessa clínica 13 gatos. 13 gatos. Na terça, 8. E assim a gente consegue perceber em cada dia da semana, né, o dia que mais atendeu gatos foi no sábado. Foi no sábado. E o que menos foi na quarta-feira. A gente consegue olhar essas informações ali no quadro. Em forma de gráfico. Vamos dar uma olhadinha. Tá lá o título do gráfico. As barrinhas correspondem aos dias da semana. E ao lado, a referência com as quantidades. Ela organizou tanto em forma de tabela quanto em forma de gráfico, né, professora? Olhando lá na tela para este gráfico, em que dia da semana ela atendeu mais gatos? Como saber olhando para o gráfico? E agora a gente não tem os números aqui na horizontal, como a gente tinha no gráfico anterior. Mas a gente tem eles lá no eixo vertical, né? Tá começando lá do 0, foi até o 20. Isso. Então, se eu observar a maior coluna aqui desse gráfico, eu vou ver que é o sábado. E quantos ela atendeu no sábado? Pois é, aí dá para ter como referência até que altura, até que número chegou essa barrinha do sábado, né? Então, o dia, né, da semana que ela atendeu mais gatos foi no sábado. E o dia em que atendeu menos gatos? Se a gente observar, né, a nossa coluna menor entre todas elas é a coluna que está ali na quarta-feira. Fazendo a referência da linha que a professora Ana falou, 5 gatos foram atendidos. 5 gatos na quarta-feira. Então, são as mesmas informações do quadro, dispostas de uma forma um pouquinho diferente. Próximo questionamento nesse mesmo gráfico. Compare o número de atendimentos realizados na segunda-feira com o total de atendimentos de terça e quarta-feira juntos. Vamos tentar entender o que ele está pedindo. Tem duas informações, né? Na segunda-feira, se a gente observar a linha da coluna, é 13. Ah, olha lá. A altura da barrinha da segunda-feira está no 13. No número alinhado ao número 13. Foram 13 atendimentos na segunda. Então essa é uma informação. Sim. O que a questão está perguntando é para comparar essa informação com outra, que é a soma. A soma da terça e da quarta-feira. Sim. Na terça, a gente observa ali que a barrinha está bem na direção do número 8. 8 atendimentos na terça. E 5 na quarta. 5 atendimentos na quarta. Compare os 13 atendimentos da segunda-feira com essa soma, esse total da terça e quarta. Então, né? Na terça e quarta, juntando todos os atendimentos, também deu 13. Também dá 13. 8 mais 5, 13. É 13. Então, ao comparar essas quantidades, como a questão pediu, eu concluo que são o mesmo número de atendimento, né? Comparado o mesmo número da segunda-feira com a terça e quarta juntos. Certo? Então, a resposta é o mesmo número, a mesma quantidade de atendimentos que foi realizado nesses dias. Nesse próximo gráfico, já não temos o contexto, só temos o gráfico direto. Não sabemos qual foi a história, né, de onde surgiram esses dados. Já nos foi apresentado o gráfico de forma direta. E aí a gente vai fazer algumas reflexões a partir dele. Primeiro, e a partir dessas reflexões é que a gente vai conseguir descobrir, né? Do que é que se trata, né? Se trata o que é que ele está falando, do que ele afinal. fala. Primeiro, qual é o assunto tratado? Puxa, olha lá na tela, vamos tentar analisar essas imagens.
O que a gente tem ali? Coleções, quantidade de brinquedos, colunas. Olha todas as informações lá no gráfico. Tem imagens de brinquedos na parte de baixo. Isso. Tem algo que se remete à quantidade ali no lado. E em cima diz coleções de Alison. Então, o assunto tratado nesse gráfico é sobre coleções. Coleções de brinquedos. Brinquedos, bolinha de gude, Isso, pipa, bola de futebol, carrinho. carrinhos. São coleções. E o que é que representa lá em cima? Coleções de Alison. Nos ajudou a compreender qual era o assunto. Isso. E ali Ela é o título do gráfico. Essa é a função do título, na verdade, né, professora? Isso. É ajudar ao leitor para que ele né? perceba do que é que se trata. Que se trata. E a escrita quantidade de brinquedos que aparece lá naquela lateral esquerda. O que é aquela informação? Veja que está junto com todos os números ali. Então, os números representam a quantidade de brinquedos que ele tem de cada coleção. De cada coleção, tá? São as informações, do eixo vertical. Do eixo vertical. Portanto, e ali que estão esses dados. E os desenhos na parte de baixo? O que será que quer dizer? São as informações do eixo horizontal. Assim como tem a imagem dos desenhos, né? Poderia estar o nome deles, né? Poderia estar o nome. Poderia estar escrito. Então a primeira barrinha corresponde a uma quantidade de carrinhos. A segunda barrinha é uma quantidade de bolas de futebol. E assim por diante. É assim que a gente vai compreendendo do que o gráfico está falando, né, professor? Nossa, o Alisson tem bastante brinquedos, né? Nessa coleção. É verdade. O que é que cada coluna representa? Vamos ver. A coluna que está ali junto ao carrinho, ela está no mesmo nível de qual número? Olha lá na tela. Do número 60, que é a quantidade de brinquedos. 60. 60 Portanto, carrinhos. A gente entende que ele tem 60 carrinhos. Já nas bolas de futebol, a coluna vai até o nível de qual número? 15. 15, vamos ver. 15. Então ele tem 15 bolas de futebol. E na coluna das pipas? Aqui tá complicado de ver, né? Aqui tá um pouco, não tá bem na linha. Ele não está na linha, ele está pouco mais. Então ele está na metade, mais ou menos, entre 25 e 30. Não sabemos ao certo, né? Sabemos aproximado, que é uma quantidade que vai um pouquinho além de 25. Porque a nossa escala agora está de 5 em 5, né? Lá do eixo vertical. De 5 em 5. Então, por isso que ela está naquela marcação. Cada espacinho representa 5 unidades. 5 unidades. Então, eu não tenho como saber precisamente, com exatidão, a quantidade de pipas ou de bolinha de gude. Pelo gráfico, eu só consigo saber aproximadamente. E para alguns problemas, isso já é suficiente, já é né, suficiente, para alguns, sim. Não exige que eu saiba o resultado exato, mas aproximado. Por esse motivo, em alguns gráficos já vem dizendo a quantidade ali em cima de cada barrinha, para facilitar essa leitura e trazer essa informação e agora com precisão. A gente sabe, né, quantas pipas agora e quantas bolinhas de gude. Olha lá na tela, agora carrinhos, bolinhas de futebol, como já sabíamos. Pipas, como ele nos deu essa informação agora, sabíamos já que era um pouco mais de 25. Mais de 25. Agora sabemos que são 27. E bolinhas de gude? 67. Muito bem. O Alisson realmente tem muito brinquedo. Hein? Qual é o tipo de brinquedo que Alisson tem em maior quantidade? Qual é a barrinha maior, mais alta, que alcançou a quantidade mais alta lá no gráfico? É a de bolinha de gude, né? Bolinhas de gude. Bolinha de gude. Ela está um espaço todo ali de 5, mais um pedacinho do outro, que é mais 2, né? Porque ali tá 67. A mais do que a barrinha de carrinhos. E em menor quantidade, qual daqueles tipos de brinquedo o Alisson tem em menor quantidade?
É a bola de futebol, né? Por quê? Se a gente observar, é a coluna menor. Menor. Aqui de todas alcançou o menor O número. menor número. Que é 15, né? Bolas de futebol. São 15. Agora, vejam lá. Qual a diferença entre a quantidade de bolinhas de gude e a de bolas de futebol? Puxa vida, lembra que na aula passada a gente fez um problema que pedia qual era a diferença? E representamos esse problema com palitos, né? Então a diferença, a gente viu lá, que a gente conseguia chegar no resultado calculando a subtração do maior tirando o menor. Então seria 67 menos 15? Menos 15. Que dá? 52. 52. Compare a quantidade de bolinhas de gude e de carrinhos. Bolinhas de gude? 67. Carrinhos? 60. Opa! Essa qual é tá a mais diferença? fácil? Eu posso pensar do 60 até chegar no 67, eu posso pensar 67 menos 60? 67 menos 60, que é 7. Essa é a diferença. Vamos lá. E agora? Juntando todos os brinquedos representados no gráfico. Será que a gente pode dizer que o Alisson tem mais ou que ele tem menos do que 150 miniaturas, 150 brinquedos? Percebam que ele não pede, não faz a pergunta, exato, né? Quantos ele tem. Ele diz, olha, a quantidade que ele tem é maior ou menor do que 150. Para esse tipo de problema, a gente pode usar alguma estratégia de cálculo mental, né, professor? Fazendo cálculo mental. Eu poderia juntar ali o 60 mais o 15? 60, podemos aproximar os números ali, né? Isso. O 60 mais o 27? O 27 é algo que quase chega a 30. Quase chega no 30. Se fosse 30, então eu teria 60. Mais 30. Mais 30, 90. Mais 15, 105. 105. Então já passei do 100. Já passei do 100 e o próximo que eu vou somar é 67. Ou Opa, seja, já descobrimos. Já foi para frente. Tem de mais. 150. Ele tem mais. Tem 169, 169, né? Nem então ele precisávamos tem saber exatamente. Mais de 150. Isso. Última situação aqui diferente da aula vai ser conhecer outros dois registros de uma mesma informação. Olhem lá essa situação. Os estudantes do quarto ano anotaram o número do calçado de todos os colegas da turma. Veja como Alisson e Nicolas registraram essas informações. Dá uma olhadinha lá na tela. Então, era uma atividade da turma, tanto um quanto o outro fez a mesma pesquisa, pegou as informações dos mesmos colegas e registraram de um jeito diferente. Olha lá o Alisson, ele usou um quadro. E na primeira coluna, ele colocou o número de calçados que os colegas foram dizendo. Alguns calçavam o número 30, 32, 34, 35 e até 36. E na coluna ao lado, a quantidade de estudantes. E ele registrou por traços, né? Por cada tracinho é um estudante. Então quer dizer que 30 estudantes que calçavam o número 30 eram dois estudantes. Dois estudantes. E que calçavam o número 32 são 7 estudantes. E assim foi. Para cada estudante, ele representou com um traço. Já o Nicolas usou o nosso conhecido gráfico de barras, de colunas aí. É o mesmo gráfico. Olha lá na parte de baixo. Número de calçado. 30, 32, 34, 35 e 36. Claro, eram os mesmos colegas, os mesmos colegas, são as mesmas informações da primeira coluna ali do quadro. Isso. Vamos ver, né? Segundo Alisson, 2 estudantes calçavam o número 30. E de acordo com o Nicolas, também. A gente observar o gráfico que o Nicolas fez, ele tá de 1 em 1, aumentando de 1 em 1. Vai até o 2, são 2 estudantes. Dois estudantes. Isso. Exatamente. E da mesma forma para cada uma das demais informações, né? Bacana de ver essas duas maneiras tão diferentes de representação, né, professora? Isso. E vamos explorar muitas outras ainda. Mas só nas próximas aulas, que por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.